Uma realidade questionável é que o mundo atual nunca foi tão opressor. Opressor não no ponto de vista político, mas, ou ideológico, mas opressor no ponto de vista de tudo praticamente, de que a sociedade exige cada vez mais daqueles que desejam fazer parte dela. Logo, desde cedo, as crianças são cobradas a respeito de boas notas, de ter o melhor desempenho na escola, e as crianças também são cobradas com relação a ela ter os melhores brinquedos, as melhores roupas, o melhor quartinho. As pessoas, desde a mais tenra idade, são cobradas a respeito de padrões que essa mesma sociedade define. É, Quando chega a adolescência, então, a cobrança é ainda maior, porque cobra-se não só a parte material, mas também a parte da aparência da pessoa. Padrões de beleza são impostos, são estabelecidos pela mídia, pelo capitalismo, enfim, os meios de comunicação de maneira geral, comerciais, propagandas, impõem padrões de beleza que cada vez mais inalcançáveis. E muitos adolescentes, muitos jovens não aguentam essa pressão toda, essa cobrança no que diz respeito a roupas, atitudes, a beleza e bens e tudo mais, e acabam não aguentando, as pessoas acabam encontrando em vícios, compulsões, ou na música secular, ou até mesmo no suicídio, válvulas de escape para poder escapar dessa opressão toda que o mundo lhes impõe. E até mesmo aqueles que são casados, aqueles que têm famílias, são cobrados a respeito de padrões que a sociedade, eu digo mídia, capitalismo, enfim, acabam impondo. Enfim, todo ser humano, seja lá na vida profissional, na vida estudantil, em todas as áreas da vida, acabam recebendo pressões externas. E o ser humano acaba se sentindo cada vez mais sufocado, cada vez mais oprimido. Mas, ao contrário do que muita gente imagina, o cristianismo não é opressor. O que acontece é que o ser humano, por causa do pecado, ele se afastou de Deus e ele mesmo se oprime. O ser humano oprime a si próprio, priorizando coisas que não tem nada a ver com a vontade de Deus para a vida dele, e ao mesmo tempo ele oprime outros seres humanos, exigindo deles mais, muito além daquilo que eles podem conseguir com suas próprias forças. Então, a Bíblia, a palavra de Deus, nos oferece soluções para podermos nos aliviar dessas situações, dessas pressões constantes do dia a dia que a sociedade nos impõe. E lá no livro de Provérbios, capítulo 30, no final do capítulo 30, temos aqui algumas palavras. Na verdade, a maior parte dos livros Provérbios são de Salomão, mas nesse caso, de Agur, diz assim, no versículos 32 e 33 do capítulo 30. Se procedeste loucamente, exaltando-te, e se planejaste o mal, leva a mão à boca, porque o mexer do leite produz manteiga, o espremer do nariz produz sangue, assim o forçar da ira produz contenda. Então, se você estabelece padrões para si próprio e também para os outros, que vão muito além daquilo que o ser humano consegue alcançar por seus próprios esforços, ou mesmo com a ajuda de outras pessoas, a pessoa acabará não aguentando a pressão, não aguentando essa cobrança excessiva, e acabará surtando, acabará fazendo besteira. Até mesmo o crime organizado, de uma certa forma, se alimenta disso, dessa excessiva cobrança, dessa excessiva pressão, aí a pessoa acaba surtando, acaba fazendo besteira, cometendo crimes, cometendo barbaridades, e se valendo da desgraça alheia para conseguir o seu ganha-pão. Mas a proposta do reino de Deus é muito diferente. Que jamais devemos ganhar
às custas do sofrimento alheio. Jamais devemos obter a felicidade com base na desgraça alheia. Devemos sempre buscar o bem-estar de todos aqueles que estão à nossa volta, que assim isso também conseguiremos nosso próprio bem-estar, porque jamais devemos ficar felizes, jamais devemos nos amoldar na sociedade, naquilo que nesse sadomasoquismo que é imposto a cada um de nós por meio das mais variadas formas. Então, no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos 28 a 30, Jesus aconselhou, Jesus sabia de tudo aquilo, ele veio a esse mundo, ele sentiu a pressão da própria liderança religiosa da sua época, da sociedade de uma maneira geral, e ele se ofereceu como a válvula de escape. Em vez de você buscar nas drogas, no álcool, na bebida, em compulsões, no sexo, em uma série de outros vícios e compulsões, e até mesmo no suicídio, válvulas de escape para você se resguardar da pressão do mundo à sua volta, busque em Jesus a verdadeira solução, o verdadeiro objetivo da sua vida. Onde ele diz assim, em Mateus 11, de 28 a 30: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. Porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então o fardo de Jesus é leve porque aquilo que ele, Jesus, e Deus, de uma maneira geral, aquilo que Deus tem a oferecer para nós é muito mais fácil de absorver, é muito mais fácil de cumprir do que aquilo que o mundo nos oferece, porque vai muito além de nossas forças. E aquilo que Deus nos dá, aquilo que Deus quer que nós façamos, se torna leve por quê? Porque o Espírito Santo age em nós e por meio de nós para que seja possível realizar aquilo que Deus deseja para cada um de nós. E Jesus também nos aconselha lá a buscarmos a verdadeira paz. A verdadeira paz só pode ser conquistada, só pode ser alcançada quando nós buscamos a Jesus Cristo, quando nós entregamos as mãos dele, porque ele, por meio do Espírito Santo, nos acalma nos corações, nos conforta, nos consola e nos oferece, enfim, a verdadeira paz, como está lá no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 27, primeiramente, onde diz assim: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. E mais para frente, em João 16, capítulo 16, versículo 33, diz assim: Tenha-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, não somos nós que vencemos o mundo, mas Jesus, por meio do Espírito Santo, é que vence o mundo por nós. Deus é que nos capacita, Deus é que nos fortalece para que obtenhamos vitória diante do mundo. O mundo, inclusive a mídia, capitalismo, toda essa opressão, esse sistema iníquo que rege este mundo, pode ser vencido quando nos colocamos diante de Deus, e Deus é que vence por nós. Nós, por nossas próprias forças, não conseguimos vencer nada. Não temos condições de vencer, mas Deus vence por nós, usando-nos para obtermos a tão sonhada paz, a tão sonhada felicidade. E a palavra de Deus nos diz também, lá na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2, o apóstolo Paulo, no caso, nos aconselha a nos entregarmos diante de Deus para buscarmos a boa, perfeita e agradável vontade dele. Diz assim o texto: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, que é o culto com a nossa mente. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação de vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Significa o seguinte, que a vontade desse mundo é de sempre buscar mais, sempre conquistar mais, padrões de beleza cada vez mais inalcançáveis, padrões de comportamento, padrões de... a própria música secular acaba impondo isso, o entretenimento de uma maneira geral acaba impondo isso, e
o ser humano não consegue alcançar, não consegue chegar. Ele sempre busca algo impossível de alcançar. Ele nunca se satisfaz porque o próprio mundo busca ele se vale dessa insatisfação para tornar o ser humano escravo de um sistema, escravo do pecado, escravo do entretenimento fútil, de tudo quanto é coisa ruim que faz com que o ser humano se autodestrua. Mas a vontade de Deus é boa, porque busca o nosso bem, é perfeita, porque não tem pecado, não tem nada ruim, e é agradável porque faz bem para a nossa alma, faz bem para o nosso corpo, faz bem para o nosso espírito, porque somente Deus, por ser eterno e conhecendo desde que nós nascemos, sabe o que é melhor para nós. Somente Ele conhece a cada um de nós a fundo, mais até do que nós mesmos. E terminando, gostaria de deixar o texto de Filipenses, da carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4. Vou ler aqui os versículos, o capítulo 4, nos versículos 4 a 8, onde o apóstolo Paulo diz assim, ele aconselha da seguinte forma: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Por pior que seja o ambiente, por pior que sejam as circunstâncias, devemos sempre nos alegrar diante de Deus. Seja a vossa equidade, ou seja, vosso comportamento equilibrado, notório a todos os homens. Perto está o Senhor. Ou seja, aqui fala não somente da vinda iminente de Jesus, da volta iminente de Jesus, mas também da presença de Deus por meio do Santo Espírito junto àqueles que o buscam. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graça. Ou seja, Deus sabe tudo que nós precisamos, mas Ele se alegra quando nós nos expomos, nos colocamos diante dEle pedindo que Ele nos ajude nas nossas necessidades, e sempre em gratidão, espírito de gratidão a Deus, já tendo a certeza de que Ele ouvirá nossas orações. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, ou seja, que é muito além da nossa compreensão, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Ou seja, Deus sabe tudo que nós estamos sentindo. Ele sabe se você está passando por depressão, passando por tendência suicida, se você está passando por algum vício ou compulsão, Deus sabe tudo isso. Ele quer ajudar você. Por isso que, concluindo, aqui no versículo 8 diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Então, que isso sirva para a nossa edificação, para a nossa reflexão, para que mesmo diante das maiores dificuldades, mesmo diante das maiores atrocidades que o mundo impõe sobre nós, mesmo diante da pressão, da cobrança, que nós busquemos em Deus a paz, que nós busquemos em Deus o conforto, o alento, o escape, nós possamos respirar aliviados, encontrando em Deus a saída, a solução para tudo. Porque Ele quer nos ajudar, Ele está estendendo a sua mão para nos ajudar, mesmo nos piores momentos. Então, se esse vídeo edificou sua vida, se Deus está usando esse vídeo para confortar seu coração, para você finalmente encontrar a paz que tanto esperava, compartilhe esse vídeo, curta, favorite, inscreva-se no meu canal, mande para mais pessoas nos seus grupos das redes sociais, compartilhe nos seus perfis. Que Deus abençoe e até depende, se Deus quiser.